Olá, filhos e irmãos, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu sou filha de Padilha. Não esquece de dar o seu like, de ativar o sininho de notificação para que o YouTube avise vocês toda vez que entrarmos com vídeos novos. Acesse também Casa de Padilha 7, porque somos Ubuntu. Eu sou por você, porque todos somos nós. E todos somos filhos de Padilha. As nossas plataformas digitais, vocês podem acessar os telefones para entrar em contato com a casa. Marque sua consulta, também a sua cabalística apométrica. Vamos falar de Exu Orixá. Exu Orixá, ele é a comunicação do plano divino com os seres humanos. Por falar todas as línguas, então ele faz essa comunicação dos humanos com os orixás. Não teria nenhum outro tipo de comunicação com o orixá se não tivesse primeiro Exu. No Yorubá, ele também é chamado de Elebara e Eleguá. Ele é filho de Olodumaré e ele é irmão de Ogum e Oxóssi. O dia de se tratar ele é na segunda-feira, as velas vermelhas. No sincretismo, ele é São Miguel e São Pedro. E lá no Pernambuco, ele também é considerado como São Bartolomeu. Olha que curioso. O dia também que você pode estar cultuando ele é 13/6 em especial, que é o dia de Santo Antônio no catolicismo. E ele vem representado número 1. Exu Orixá, ele fazia muita confusão com os irmãos, como eu disse para vocês, Ogum e Oxóssi. E ele fazia tanto leve trás, que pediram para que ele saísse daquele país, para vocês terem uma ideia. Assim são os filhos. Veja só, os filhos têm essa característica no pejorativo de ser os fofoqueiros, o jornal das 8, a notícia principal. E eles são tão convincentes que eles fazem o fervo todo e conseguem se sair ali, sabe, elegantes, que você fica até com dó e acaba pedindo desculpa. Então, eu acredito que a coroa dele seria ao contrário disso, né? A pessoa conseguir se calar. Então, é como aquelas pessoas que morrem, né? Teria que ter um caixão para ele e outro para a língua, é mais ou menos isso. Os médios de Exu Orixá trazem características no corpo físico muito detalhadas, onde você vê que realmente aquela pessoa carrega esse Odum. São pessoas assim que trazem assim detalhes das mãos grandes, elas têm uma sensualidade, um envolvimento que você vê assim que acaba sendo traído ou que trai, né? A fertilidade também vem muito por aí, então tem que tomar muito cuidado, né? A questão também, se você pensar, a roupa de Exu Orixá, geralmente, ela é representada por pimentas, né? Então, ele é a pimenta, ardida, a mais desejada, aquela que você tem que tolerar por simples prazer de ter o sabor na comida. Eles são disciplinados, sim, focados em objetivos, e eles têm uma paciência, os filhos desse Odum, mas é uma paciência estratégica, é diferente. Então ele vê aonde que ele vai atacar agora, mais ou menos assim, de uma forma inteligente para ele conseguir sair, né? Eles também trazem, por ser o número 1, o Odum, a superioridade. Eles são únicos, exclusivos, melhores, são aqueles individualistas, até diria, né? Sabe aquele que põe no espelho na frente e diz assim, eu me amo, eu me adoro, eu quero casar comigo? Esses são filhos de Exu Orixá. É interessante falar que a diferença entre Exu de Umbanda com Exu Orixá é a cosmologia, entende? Então, esse Exu que a gente está falando é o Orixá, tá? E Exu Orixá, ele traz o bem e o mal, ele traz ali a união dos dois, que seria o equilíbrio. Veja só que interessante, então, as pessoas desse Orixá também acabam tendo duas faces, duas caras. Então, muito cuidado com o que contam para eles, né? Existe na ciência um estudo que diz que da era Neandertal, aonde o homem era curvado, né, como um macaco, e daí veio a tese de que nós viemos do macaco. E é interessante falar que entre o Neandertal e o pós-moderno é uma diferença muito grande.
Se você observar, por exemplo, nos livros de história, aquelas imagens de cartola, já de terno, o homem lá na faculdade, que eram aqueles centros que eles se encontravam para discutir os assuntos, né? Então foi um ápice muito rápido. Porque veja, se nós viemos do macaco e somos a evolução dele, então os golfinhos deveriam dirigir, as baleias deviam administrar empresas, porque enfim, todos são característicos da mesma questão biológica. E a própria ciência comprova isso de que, veja, a diferença entre nós e os animais é que nós carregamos um DNA único, molecular, e ele gira, muito interessante, não assim como os outros exames, mas no sistema rotatório, como uma serpente. Esse DNA chama FOXP52. Ele vem, se você, se qualquer pessoa fizer um estudo genealógico, vai descobrir que nós todos viemos de uma mãe na África. Olha que interessante. E este DNA, ele nos difere da biologia animal, ele nos faz trazer uma característica única, que é a comunicação. Então essa é a comprovação de que Exu é a comunicação, Exu é a transmutação, Exu é todos os assuntos ao mesmo tempo. Ele é o princípio, ele é o começo, ela é energia, Exu é energia que flui o mundo, né? Falando um pouco mais sobre esse DNA, é justamente o que a ciência procura entender, é esse start entre o Neandertal e o pós-moderno. E é como a velocidade da internet, que falei outro dia em um vídeo. Poucos anos para se ter uma evolução tão rápida e tão grande. Então acredita-se que essa transmutação desse nosso DNA, ela foi feita de forma alienígena. E está escrito em muitos lugares por aí. No Egito, por exemplo, na Romênia, há esse tipo de comunicação que está escrito bem certinho lá, esse momento que houve esse contato. Porque veja, então, este DNA justamente nos traz no cérebro para a laringe o poder de falar, cantar. E isso é impossível para os animais. Interessante se pensar que eles nunca conseguiriam fazer isso com tanta facilidade. Veja, o bebê mesmo, né? Ele começa por imitação de sons, quando você fala uma palavra que quer que ele aprenda a dizer. E depois ele torna significado do que aquela coisa quer dizer com aquela palavra, entende? Por exemplo, você fala, olha o cachorro, daí ele vai começar a tentar falar cachorro. E aí, quando ele identificar o som, é que ele vai entender que aquilo é um cachorro. Claro que o cérebro, para processar isso, é muito mais rápido do que nós podemos imaginar. Por exemplo, por minuto são 6,4 milhões de informações, mas o nosso cérebro só consegue utilizar e lembrar de, acho que é 1,3. Então, é muito pouco, né, diante do que a gente recebe através dos sentidos de visão, de olfato, de paladar. Tudo isso são comandos do cérebro. Esses comandos, sim, os outros seres vivos também têm, mas este realmente da fala é somente os seres humanos com esse DNA que falei para vocês. Veja, então, se pensarmos bem que Exu é a comunicação, é o equilíbrio, como eu falei para vocês, porque ele vem, né, com essa linha do bem e do mal. Então imagina, através da comunicação, aonde podemos chegar. E imagina que, quando lá atrás contei para vocês, né, que de tanta confusão que ele fazia, o Olodumare mandou ele sair daquele lugar, a necessidade que eles têm de falar, de ir adiante, eles têm uma cabeça fervida. Então, eles conseguem pensar, falar, comunicar, levar através de palavras, de ações de comunicação, ideias, estratégias que às vezes nós ainda estamos pensando como que vai fazer, né? Mas é o que eu disse para vocês, cuidar-se com a coroa então que eles conseguissem se calar, né?
E que dificuldade, né? Pegar um assunto e falar assim, ah, eu quero agora, né? Espalhar, tipo aquilo, não conta esse segredo, a pessoa já tá com o WhatsApp na mão, né? Mas é mais ou menos por aí. Também, como eu disse para vocês, eles têm essa coisa da paciência, que é uma paciência estratégica. Então ele vai conseguir fazer o jogo a seu favor. Cuidado. Por mais que o jogo esteja a seu favor, de repente o pós lá não é o benefício total ou de repente não é o benefício que você espera. Jogadas são interessantes, mas são perigosas, não é? E através desse vídeo, então, nós conseguimos juntos descobrir a comprovação que não era necessária para nós que conhecemos esse orixá maravilhoso, essa força de Exu na nossa vida. Temos este DNA, ou seja, nós temos uma identificação de Exu, uma identificação de comunicação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Um axé de Casa de Padilha.